Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Flores do Campo e a edição de hoje ela é muito especial. Eu estou gravando ela direto da Fenamilho em Patos de Minas, que é a nossa sede oficial da nossa segunda temporada. E hoje, aqui do Parque de Exposições, eu quero contar para vocês histórias de mulheres que estão aqui, na Feirinha do Agricultor, contando a sua trajetória de empreendedorismo, de negócio no agro, no campo, mas de um jeito único, de um jeito especial, que envolve toda a sua família. Vocês vão conhecer histórias que vão tocar o seu coração, que vão te emocionar e vão fazer diferença no seu dia e na sua vida. Se você conhece essas mulheres, curta, comenta, compartilhe. E se vocês não a conhecem, comenta aqui, me conta. A gente precisa de outras mulheres que fortaleçam outras mulheres que querem crescer e prosperar no campo. O Flores do Campo tem uma missão muito especial, que é exatamente dar voz e visibilidade para as mulheres que ainda não têm protagonismo e o palco que merecem para dividir as suas trajetórias de vida e de negócio. Eu sou a Ceci Mota, você vai acompanhar tudo aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram, @Ceci Mota. Oi, Cibele! Estou muito feliz de você ser uma flor do campo de hoje. E eu quero que você conte para nós quem você é e o que você está fazendo aqui hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Cibele, estou representando as produtoras rurais, agricultura familiar. Eu estou vendendo o doce de manga, que é meu carro-chefe da feira. O que mais? Tem bolachas, bolacha de polvilho, bolacha de nata. E eu trabalho também com biscoito de polvilho, pão de queijo, que hoje não tem aqui, mas eu trabalho com esses produtos na feira. Mas você estava me contando que o seu doce de manga é o campeão de venda e tem o ano todo. Isso, o ano inteiro. A gente lá na fazenda, a gente tem um processamento de congelamento da polpa e a gente faz, a produção é de manga comum, eu trabalho com a manga comum. A gente congela a polpa e eu vendo doce o ano todo. Qualquer época que vocês forem na feira, eu estarei lá com o doce de manga. Ai, que coisa boa. Cibele, e quando que você decidiu fazer doce e biscoito? Pelo que você me falou, você não começou a sua vida fazendo doce e biscoito, não, né? Não. Tem uma história antes aí. Conta pra nós, como é que foi isso? Olha, o que eu fazia antes não tem nada a ver. Eu comecei aos pouquinhos. Inclusive, eu herdei isso da minha mãe, que isso eu dedico muito a ela. Que ela que foi a minha inspiração. Ela trabalhava com doces e biscoitos. Aí eu comecei aos poucos com ela, meu irmão também é da feira. Mas você fazia outra coisa? Eu era costureira, eu trabalhava em fábrica. E fazia as duas coisas ao mesmo tempo? Duas coisas ao mesmo tempo, porque a feira era final de semana, né? Aí durante a semana eu trabalhava em fábrica e no final de semana eu produzia para vender na feira. E aí você saía de Patos, ia para a roça. Isso. E a roça é aonde? No Curraleiro. Aí você saía de Patos, ia para o Curraleiro, garrafa de serviço lá mais ainda. Isso. Tá, e aí quanto tempo que foi desse jeito, conciliando a confecção de roupa com a confecção de biscoito? Aproximadamente uns 2 anos. Aí a produção dos biscoitos e dos doces foram aumentando, né? Aí eu optei por ficar só na feira, porque aí vai aumentando, a gente não consegue conciliar os dois, né? Sim. Aí eu optei por ficar só na feira. E como é que foi esse processo? Quando você pensou assim, gente, eu vou ter que fazer uma escolha, né? Como foi fazer essa escolha para você? Foi tranquilo ou foi pesado? Olha, de uma certa forma foi até tranquilo, porque na época eu tinha 2 crianças pequenas, então assim, para a gente trabalhar o dia inteiro fora de casa é complicado. Aí um motivo desse foi eu ficar em casa, como eu tinha as crianças, né? Eu trabalhava e ficava com as crianças, né? Com eles, para a gente tirar um tempinho assim para eles, né? O espaço, o tempo era pouco, mas só de você estar ali o dia inteiro com eles já é eles perto de você, né? Isso. Porque trabalhar na roça tem essas vantagens, né? Apesar de trabalhar muito, que eu acredito que você deve ter trabalhado muito nesse começo, né? Muito.
As crianças estavam sempre perto, convivendo com você, com a sua mãe. Isso deve ter sido muito bom para eles, né? Uhum. Só que lá na fazenda, lá é a fazenda lá da minha sogra, né? Herança dela. A gente que toma conta da fazenda lá. E a minha mãe é assim, em outra região, mais longe um pouquinho. Entendi. Não era na mesma fazenda. Não é. Mas assim, não fica tão próximo, mas dava para ir visitar, ela ia te ajudar se precisasse. Gente, que coisa boa. E quanto tempo faz que você está vendendo biscoito e doce? Deve ter mais ou menos uns 18 anos. Nossa, é muito tempo, né? É muita coisa. Você já viu muita coisa, né, Sibeli? Já furei muito saquinho de açúcar. E, Sibeli, nesses 18 anos, o que você sentiu que foi mais desafiador para você? Olha, eu acho assim, foi falta assim, talvez de apoio numa feira. Sim. Porque você tá ali trabalhando, além de você produzir, depois você tem que vender. Sim. Então, assim, a preocupação da gente é a produção, fazer a produção com qualidade, só que você tem que vender também, porque senão você não vai ter o retorno, né, que você está almejando, né? E saber produzir é uma coisa, saber vender é outra coisa. Bem. Agora, sendo sincera, eu gosto de fazer os dois. Eu gosto de fazer e eu gosto de atender também. Eu gosto de estar ali frente a frente com o cliente, lá na feira. A gente faz muitas amizades e tem pessoas assim que são fregueses desde o primeiro dia que eu fui na feira. Então, assim, é uma família, né? Sim. É unida a gente, né? E isso é bom demais, né? Muito você pensa, ver a pessoa de 18 anos. Gente, isso é um presente. E é uma certeza de que você está fazendo o que é certo, né? Isso. E o que mais te deixa satisfeita quando você está no seu trabalho hoje, que é fazer biscoito e doce? Olha, eu acho assim, é bom a gente fazer, mas a gente vê o retorno financeiro. Sim. Porque a vida da gente não vive sem, assim, a gente não vive sem o dinheiro. Sim, né? A gente precisa dele. Claro que a gente não pode colocar ele acima de tudo. Sim. Mas sem ele também é complicado, não dá para. Muito. A gente quer dar um pouquinho de conforto, né, para a família da gente. E você sentiu que nessa trajetória você teve mais possibilidades de ganhar mais dinheiro comparado com sua época de costureira? Ah, com certeza. Nossa, muito. Hoje assim, o que eu ganho talvez seja, não sei, talvez o dobro, talvez até mais. Sim. E a sua liberdade também, né? Liberdade. De fazer as coisas. Tudo bem, trabalha muito, né, Sibeli? Trabalho, Eu sempre falo, trabalhar dá trabalho. E o povo acha que morar na roça fala assim, né? Lá na roça é isso, na roça passear, não é bem não, né? Tem dia que você levanta cedo e deita tarde. Mas assim, se a gente parar e falar assim, não, hoje eu preciso fazer isso, eu tenho essa liberdade, porque eu trabalho para mim, né? Sim. Claro que eu não vou faltar da feira por qualquer motivo. Sim. Eu tenho assim, ter aquele compromisso com o cliente, né? Sim. E isso assim, para mim é sempre como que eu vou falar? É um compromisso negociável, mas se precisar, eu não tenho que dar satisfação para o patrão, né? Aí isso é gratificante. E uma coisa que você falou também, a gente estava conversando aqui mais cedo, que o dinheiro é um resultado da satisfação do cliente, né? Isso. Porque você está ganhando mais dinheiro porque tem gente comprando porque gostou. Isso, Isso tem 18 anos que ela tem cliente, gente. Eu vou deixar o telefone dela aqui, o Instagram dela, para vocês encomendar. Eu vou levar a minha quitanda embora. Eu tenho certeza que deve ser delicioso. Com certeza. É muito bom. Graças a Deus eu vendo bem. E assim, a gente sabe que o freguês ele volta quando ele gosta do produto, né? Sim. Porque se ele não gostasse, ele não voltava. Não. Mas é muito bom. Vale a pena. E Sibeli, nessa trajetória toda, deve ter tido muitos baixos, alguns altos, dias difíceis, dias de choro. Mas nessa trajetória toda, uma coisa que você falou para mim é que você é uma mulher de muita fé.
Graças a Deus. E como que, ou qual é a importância que Deus teve nessa trajetória, nesses 18, na sua vida de uma forma geral, né? O que Deus representa para você, olhando para o seu trabalho e para sua vida? Olha, Deus em primeiro lugar. Sou católica, praticante e nunca pensei em mudar de religião. Sim. E assim, para mim é muito bom. Tudo que a gente faz, as pequenas coisas, se a gente colocar Deus, uma quitandinha que você faz ali, se você fizer com amor e agradecer a Deus e ter gratidão, né? Sim. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então Deus veio te sustentando. Isso, com certeza. Deu vontade de desistir nessa jornada? Tem hora que dá, tem hora que é difícil. Às vezes você trabalha 12 horas por dia, em pé, que como não tem... o meu serviço é em pé. Sim. Então, sacrifica o físico, né? Sim. Mas a mente é muito bom. E aí Deus vai ajudando a gente. Vai ajudando. E a família também. Graças a Deus. Você contou. Falando em família, você falou, né? Que o seu marido sempre te ajudou muito nisso, né? Isso. Conta um pouco da importância do seu marido nos seus resultados hoje. Não só me ajudou, mas ele me ajuda até hoje. Porque como a preparação da polpa da manga, ela assim, é um tempo muito curto. De quando ela está no ponto, apesar dela estar verde, que o pessoal prefere ela mais verde, sim, ao ponto dela estar madura. Então, assim, é muito rápido. E como minha produção é grande, o ano todo, eu tenho que agir rápido, senão sim, não dá tempo, né? E ele é meu braço direito. Se não fosse ele, não tinha produção de doce. Amém. E como é bom, né? Ter alguém que tá com a gente na jornada, né? Isso, Às vezes ele deixa de fazer o serviço dele, porque ele sabe que eu tô precisando e que a gente vai ter o retorno, né? Ai, que maravilha, que bom. Sibeli, agora pra gente encerrar, qual o conselho que você daria para uma mulher que talvez estava num processo de decisão igual você? Trabalha na cidade e tem um sonho de trabalhar com as coisas do campo. Doce, biscoito, uma rapadura, enfim. Qual é o conselho que você dá para essas mulheres? Olha, eu acho que o conselho que eu dou, que vale a pena, a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Tem hora que é difícil, mas vale a pena. Você tá ali trabalhando na terra, com as mãos, isso é muito bom. E tem um retorno financeiro, se você fizer com carinho, fazer com higiene, porque você tem que ter as coisas arrumadinhas, você ter a garantia que o seu produto está saindo de qualidade, né? Obrigada, Sibeli. Aí, mas fala pra todo mundo, assiste o vídeo, gente! Assiste o vídeo aí, gente. E chama as pessoas para ir na feirinha do produtor. Isso. Eu convido o pessoal para ir na feira aos sábados, na parte da manhã, de 6 às 11. E a gente tem a feira também no Galpão do Produtor, no mesmo local. Sim. Na quarta, a partir das 2 horas. De 2. Então é quarta e sábado. Quarta e sábado. Aí na quarta é de 14 às 18 horas. No mesmo local do sábado. Obrigada, Sibeli. Fica com Deus. Obrigada a você. Volte sempre. Obrigada. Isso aí. Aqui, gente, eu já comprei meu doce, ó. Sibeli, ela vai fazer o teste agora, ao vivo. Vamos ver. Isso. Nossa, eu acho bom demais doce de manga, você tá doido. E o outro que eu mais gosto é de banana. É bom mesmo. Nossa, de banana. Serve. Tá aceita, amiga? Aquele assim? Não, eu derrubei. Vai ser bom. Ai, que delícia. Sabe de que esses doces têm gosto? De família. De família. Porque antigamente, juntava todo mundo pra você comer, fazer um doce, né? Era outra trabalheira. E naquela época, assim, não fazia, né, esse processo de guardar, né? Então, assim, você tinha que aproveitar a época, né? Aí fazer que monte de doce. Não gaguejando, gente. Nossa, bom demais. Então tá aprovado? Demais. Vou comer só mais um. Senão eu como isso aqui tudo.
Oi, Beth! Olá. Como eu estou feliz de você ser uma flor do campo de hoje, contar essa história pra gente. Beth, o que eu e todo mundo quer saber? Quem é a Beth e o que ela faz? Ó, eu sou a Beth Soares, né? A minha paixão, eu nasci e cresci, né? No meio do campo, na lavoura. E para mim, assim, é uma coisa muito natural. Isso, até emociona, assim, me emociona de falar do café. Uhum. Porque eu nasci com minha mãe colhendo café e vivia ali no meio do café e vendo floradas e vendo frutos e admirando a beleza do fruto e o cheiro da flor. E um tempo da minha adolescência eu me afastei do café e fiquei até em 2010, quando eu retornei para o ramo do café. E nesse período, quando você era criança, você ficava lá na fazenda, era em fazenda de café com a sua mãe? Sim, café. Então você cresceu no meio do café? Cresci no meio do café. Que delícia! Essa paixão é lá da infância, naqueles cafezais. Naquela época tinha muito novo, e aqueles cafés de café grande. Sim. E na ladeira, às vezes rolava por ser muito pequena, mas subia de novo e recomeçava. E assim, eu ficava muito maravilhada com o cheiro da flor, com o gosto. É bom demais, né? Eu chupava café demais. Gostou? Eu também gosto. Porque ele é um doce diferenciado, né? E aí você cresceu e largou o café? Larguei o café. Até 2010? Até 2010. O que aconteceu, Beth, para que você voltasse para o café? E o meu esposo foi convidado para administrar uma fazenda de café. Uhum. E quando eu cheguei, falei, não, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero também trabalhar no café. E a hora que você chegou lá, que você falou assim, gente, uma fazenda de café? Isso, eu fiquei muito, assim, feliz, porque eu era apaixonada. Eu me via lá no meio do pessoal, apanhando café, mas aí me colocaram no terreiro de café e eu comecei a ver a maravilha que é sentir os diferenciais de cheiros, a mudança do café, desde que você coloca ele no terreirão até a secagem dele, e depois o café tem cheiro desde a flor até a xícara. Ele vai mudando o cheiro, mas ele sempre tem cheiro. Sim, e você foi encantando com esse processo. Encantando e aprendendo mais, e descobrir coisas que eu só via ter teoria depois, bem agora, de 2023 para aqui, é que eu comecei a ter as teorias, que as práticas eu consegui tudo lá no terreiro, lá na lavoura. Mas quando você começou em 2010, você já sabia tudo? Eu sabia, não tudo. Eu sabia bastante, mas assim, o manuseio, o manejo... Lá na lavoura? Lá na lavoura eu sabia. No terreiro, o manejo eu não sabia. Então você teve que começar do zero. Comecei no zero e descobri praticamente sozinha, não tinha ninguém para me ensinar. Aí então eu sentia os cheiros, o café ele vai mudando de cheiro na proporção que ele vai secando. Sim. Né? E até ele seco ali no monte, ele tem um cheiro maravilhoso. Daí você leva ele para o benefício, ó, que está beneficiado lá, ele tem outro cheiro. Aí depois vai para a torra e depois para a xícara, e é sempre uma maravilha. Ô Beth, e conta para nós. Você falou, né? Lá no começo, você não tinha muito conhecimento, não tinha quem te ensinasse. Mas ao longo do tempo, a gente já conversou antes, você foi me contando que você foi profissionalizando. Sim. O que você foi fazendo para ficar mais expert nesse café? Eu fiz cursos, né? Eu fiz curso de o COI, que é degustação de cafés e classificação, né? Depois eu fiz degustação de cafés especiais. Sim. Depois eu fiz barista, depois eu fiz torra. E assim, todo curso que o Sebrae lança, assim, e que é relacionado a café, todo dia de campo que eu sei que é café, a Beth está lá. Que sucesso. Procuro saber de tudo um pouco, do manejo tanto lá da lavoura, porque eu planto café também.
né? Sim. Inclusive, esses dias agora eu estava colhendo um café que nós plantamos no ano de 2023, a primeira cata. E como é que dele. foi? Foi a coisa mais emocionante. É a mesma coisa de ter um filho ali. Ai, que lindo! O dono do café, que ele não é meu, assim, eles ficam assim, impressionados com a forma que eu amo aquele café. Que eu olho assim, eu sorrio sozinha, eu me apaixono. Eu tenho 2 lavourinhas que eu plantei, essa agora que deu uma cata e a outra que já está no 2º ano de colheita. São meus filhinhos, eu falo, porque eu sou apaixonada com eles. Ô, Beth, deve ter tido muitos desafios nesse processo, né? Bastante. Muitos altos, muitos baixos. Sim. E o que foi mais difícil para você lidar, assim? Ou o que você considera ainda mais difícil de lidar com o café? Já mudou bastante, mas ainda precisa mudar demais. É o preconceito em relação à mulher. Boa. Né? Porque as pessoas acham que a mulher não tem um potencial, não tem uma capacidade. E é que se enganam. Porque quando a mulher quer, ela faz bem feito, e ela dedica e se entrega. Verdade. É isso que eu fiz, eu me entreguei ao café. Aí eu vejo vídeos de café, tudo. E nós mulheres temos essa característica, né? De persistir, né? Sim, persistência. Porque até aquilo de quando você está aprendendo e a pessoa do sexo oposto, na maioria das vezes, vê que você está aprendendo, ela não quer ver aquilo. Né? Parece que até um ciúme, né? Isso. Então, assim, isso é uma das dificuldades. Sim. O respeito, e às vezes a pessoa, por ser mulher, aquele café ali tá bom. Será que tá? Né? Questiona, né? Porque o café, eu sou tão íntima dele, se eu pisar nele, eu sei se ele vai dar conta ou não. Sim. Então, assim, as pessoas duvidam desse potencial, dessa capacidade que a mulher tem de ter essa percepção. Sim. Né? Graças a Deus está mudando aos pouquinhos, né? Está mudando, já mudou bastante, mas ainda tem um longo caminho a seguir ainda. E a gente tem que ser persistente, Sim, né, com certeza. Beth, e o que você se sente mais feliz e realizada? Porque você poderia fazer outras coisas, né? O mundo tem muitas oportunidades, o agro tem vários campos, você já falou, né, que já esteve em outros negócios dentro do agro, na pecuária, enfim. Sim. E o que te faz hoje escolher o café? Olha, eu acho que está no sangue. Ele me remete à infância. Ele me faz voltar lá na infância, com minha mãe, colhendo café e a gente correndo no meio do cafezal, aquele cheiro me lembra a infância. Eu acho que é isso, essa paixão que me faz voltar lá atrás, uma fase boa da minha vida. Entendi. Você revive isso todos os dias trabalhando com café. Sim. Ai, que especial. Beth, e igual a gente falou ali, né? Muitos desafios, altos e baixos. Tem dia que a gente chora. Sim. Tem dia que a gente fala, eu não dou conta disso. Sim. Mas pelo que você falou e a gente conversou, você é uma mulher de muita fé, né? Muita. Conta pra gente como que é essa relação com Deus e como foi importante para você estar aqui hoje. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, ele é o meu refúgio, minha fortaleza. É nele que eu confio, o único, suficiente Senhor, Salvador da minha vida. Ele é tudo para mim. Às vezes eu tô aqui, sim, mas a minha mente está orando. Porque sem ele, eu já vivi os dois lados. Eu já vivi com ele, ainda tô vivo com ele, e já vivi sem ele. Como é que era sem ele? Muito sofrimento, muita dor, muita tristeza, muita angústia. Não tem vida. Sim. Sem Deus não há vida. Sem ele não há como um ser sobreviver. A vegeta. Eu tô arrepiada, olha. Vegeta. Não tem. Ninguém explica Deus. Não. E a hora que você começou a viver com Deus, como que sua vida foi transformada? Olha, Deus me deu aquela força de vontade de seguir em frente, coisa que eu não tinha. Eu tinha desistido já da minha vida. Sim. E quando ele me foi apresentado, a minha vida mudou.
em todos os setores da minha vida, todas as áreas da minha vida foi transformada. Sim, o meu casamento é um casamento muito abençoado. Eu tenho um esposo escolhido por Deus para ter colocado ele na minha vida. Ele colocou ele na minha vida para ser abençoado. A minha vida financeira, eu não sou rica, graças a Deus. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso mais do que eu tenho. Eu tenho trabalho, né? Você tem seu conforto, eu tenho meu conforto, suas coisas. Isso, mas eu não preciso mais do que eu tenho também. Levanto cedo, trabalho, faço minhas coisas, tudo que a gente quer a gente conquista. Mas é assim, todos os dias, pela manhã, Senhor, eu guardo a minha vida, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a minha família, o meu casamento, a minha vida, a vida do meu esposo. Todos os dias eu entrego nas mãos dele. E todos os dias, pela manhã, Salmo 91. E assim, eu não duvido hora nenhuma que ele está cuidando de mim. Ele tá, né? Eu vou para a lavoura, não tenho medo de animal, bicho peçonhento, porque eu sei que ele está lá comigo. E no ano de 2023 eu tive a graça de ser batizada pelas águas. Glória a Deus por porque isso. Eu já era batizada pelo Espírito Santo antes. Fui batizada pelas águas. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu tô até emocionada. Hoje eu tenho Jesus como único, suficiente, Senhor, Salvador da minha vida. E Ele acima de tudo e de todos. Amém. Ô, Beth, eu tô aqui pra chorar já. E se hoje você pudesse dar um conselho, você pode, né? Para as flores que estão nos assistindo, para uma mulher que tem vontade de ir para fazenda, que tem vontade de trabalhar com café ou com qualquer outra coisa no campo, qual o conselho que você daria para elas? Primeiro, fé, né? E não desistir. Obstáculos sempre vai ter. Só que a gente tem que aprender a superar e dar um passo de cada vez. Não adianta você subir lá em cima. Você vai por etapas. E que toda mulher tem o seu potencial. É só buscar dentro dela, tá lá dentro escondido. Só buscar, encontrar e botar para funcionar. Beth, obrigada, minha querida. Que Jesus abençoe muito sua vida. Amém, você também. E depois eu vou colocar aqui, gente, o Instagram da Beth. Hoje ela tá trabalhando aqui na Tommy Coffee com a amiga dela. Mas vocês vão conhecer mais a Beth depois. Obrigada, Beth. Oi, Márcia! Oi, olá. Muito obrigada por você estar aqui no Flores do Campo comigo. Conta para essas flores que estão assistindo quem é a Márcia e o que ela faz. Bom, meu nome é Márcia Mayumi Tomizawa. Eu sou filha de produtores rurais, de cafeicultores que trabalham no café aqui na região do Cerrado desde 1979. Ou seja, vocês não são daqui? Não, meus pais eles vieram do Paraná. Depois da geada negra, né, de 75, que a minha família, família Tomizawa, sempre trabalhou com café. Inclusive, o meu avô, ele veio criança do Japão com a família dele para trabalhar em lavouras de café no estado de São Paulo. Sim. Então, toda a vida da família Tomizawa, né, no Brasil, foi dedicada à cafeicultura. Aí o meu pai cresceu, vendo meu avô trabalhar nas lavouras de café e desde sempre vinha cultivando café. E aí, nessa trajetória, a Márcia sempre viveu no café e escolheu café de primeira, assim? Foi assim. Aí, como minha família já trabalhava com café, e depois da geada de 75, os meus pais vieram para Minas Gerais, para o Cerrado Mineiro, né? Que tinha clima favorável, o valor das terras eram baratas, né? Aí meus pais vieram para a região do Cerrado, desbravaram o Cerrado Mineiro, plantaram as mudas, a minha mãe e meu pai fizeram as próprias mudas de café e plantou a primeira lavourinha de café na fazenda São Bento. Aí foi lá onde tudo começou. Aí, em 1980, eu nasci. Então, já nasci, cresci no meio da lavoura do café. Sim. E quando eu estava na minha adolescência, né, na juventude, não sabia qual curso que eu iria fazer.
E assim, por ver a minha família trabalhar, se dedicar no café, eu acabei escolhendo o curso de agronomia. Me formei em agronomia. Que beleza! Na Universidade Federal de Lavras, em 2003. E depois eu fiz o mestrado na área de microbiologia agrícola. Aí eu vim embora para cá, né? Depois que eu encerrei o mestrado. Quando eu encerrei o mestrado, eu fui trabalhar como professora e coordenadora de curso de agronomia no Unicef, em Patrocínio. Mas eu vi que não era isso que eu queria, né? Eu queria fazer alguma coisa mais no campo, mais presente no campo, né? E trabalhei um tempo como perita ambiental, trabalhava na parte de recuperação de áreas degradadas, fazia laudos periciais para promotoria e para justiça. E depois desse período, acabei me casando e fui ajudar meu marido no café. No caso, eu comecei a trabalhar com multiplicação de micro-organismos on-farm. Então, eu trabalhava na produção de bioinsumos que eram utilizados na lavoura do café. Aí, o casamento não deu certo. De uma certa forma, você estava lá na fazenda. Eu não ia na fazenda. Mas você já tinha saído da sala de aula, que era o seu objetivo, você tinha entendido, não é isso, mas isso é o que mais te aproximou da fazenda. Sim. Você foi entendendo que também não era bem isso. Certo. Aí, o que aconteceu? Depois eu acabei me separando, né, de 2 anos pra cá. Aí, o ano passado, eu perdi meu pai. Aí, quando meu pai faleceu, é que eu acabei entrando voltando, né, na verdade, para minha família, na fazenda onde eu fui criada. Sim. E que meus irmãos já estavam ajudando meu pai no cultivo do café. Aí, com o falecimento do meu pai, eu acabei voltando, né, e fui ajudar meus irmãos na lida da fazenda, né. Então, do ano passado para cá, eu comecei fermentando café, me dediquei, fui fazendo mais cursos na área do café, na área de gestão, na área de produção, fiz os cursos de classificação e degustação de cafés especiais, de torra, de barista, de gestão, né? E isso fui apaixonando por isso, né? Fui me envolvendo cada vez mais, né? Na cafeicultura. Aí, pelo trabalho que eu venho fazendo desde o ano passado, né, na fermentação, tudo, eu obtive uns resultados maravilhosos. Tanto é que eu cheguei a ganhar o concurso da Emater, né, na região do Cerrado Mineiro. Que é esse prêmio aqui. Sim. Esse. Aí o meu café ele se destacou no concurso. E de lá para cá, sim, eu venho me dedicando cada vez mais nessa área. Sou extremamente apaixonada pelo que faço hoje. E é isso. Ô, Márcia, e você falou, você veio passando por várias etapas, né? Porque quem vê um prêmio assim, pensa assim, nossa, ela nasceu, ela acordou lá e falou, bom, você é cafeicultora, pronto. E não foi assim. O que te ajudou a tomar decisões para te trazer até aqui hoje? O que você acredita? Quais são os fatores que te favoreceram? Então, um dos motivos foi que para continuar com o legado do meu pai, né? Para continuar na cafeicultura, sendo exemplo na produção de cafés de qualidade, que meu pai sempre priorizou isso, e tentar me reconstruir de alguma forma, né? Depois de eu ter saído de um relacionamento que foi extremamente tóxico e abusivo, então que eu não tinha abertura para fazer nada que eu queria. Então, é como se você tivesse vivido dentro de uma caixa e essa volta para a fazenda te fez florescer. Sim, foi justamente lá no campo, no meio das minhas raízes, que acabei me reconstruindo, me encontrando como pessoa, como mulher, como profissional. E hoje eu venho dedicando a minha vida agora com os cafés especiais. Márcia, você falou uma coisa muito importante, que a gente entrevistou agora antes, a Beth. E vocês duas falaram sobre curso, sobre treinamento, e que é muito forte no café. O quanto você acredita que isso te fortaleceu como mulher e como profissional? Porque a gente não nasce sabendo, né? Sim. E a gente não sabe tudo. Então a gente tem que continuar buscando. Mas o quanto isso te ajudou a chegar nesse primeiro lugar aqui? Nossa, então, os cursos que a gente fez junto à nossa cooperativa, Carpec de Carmo Paranaíba,
junto ao Senar, né, o Sistema Paraense Senar. Então, tem ajudado muito na questão de melhorar a qualidade dos nossos produtos, na questão de nos profissionalizar nessa área, de conhecer melhor o nosso produto, conhecer melhor como degustar um café, como classificar um café, entender do nosso negócio, né? A gente não ficar refém dos compradores, tudo. A gente conhecendo o nosso produto, a gente consegue saber que ele é de qualidade, a gente consegue negociar por um preço melhor, a gente consegue dar mais valor do que naquilo que a gente produz. E sai daquilo que todo mundo falava antigamente, que as mulheres não sabiam, não tinham conhecimento. E isso é o verdadeiro empoderamento, né? Sim, mulheres de negócio, né, Márcia? Porque como que você ia conseguir produzir um café de excelência se você não sabe o que é um café de excelência? Sim, exatamente. Márcia, a gente na vida tem muitos altos, tem muitos baixos. O alto é que o troféu, viu, gente? Tá aqui, ó. Mas com certeza a vida não é só facilidade. Deve ter tido vários desafios, por exemplo, esse relacionamento desafiador que você passou. E aí vem o falecimento do seu pai, que infelizmente aconteceu, mas por causa disso também te trouxe a possibilidade de voltar para a fazenda. Mas assim, de tudo que você passou, o que foi mais difícil? Olha, o que mais difícil, assim, porque eu fui casada, eu tenho filho, para eu sair desse relacionamento, eu abri mão de tudo da minha vida. De tudo, até da guarda do meu filho. Então, assim, perdi tudo. Eu só não perdi a força que eu tinha de acreditar em mim mesma. Eu só não desisti de mim mesma, né? Então, com essa vontade de querer me reconstruir e saber que eu poderia ir muito mais além do que sempre me falavam que eu não era capaz, entendeu? Sim. Eu tô assim, passei a acreditar mais em mim, na minha força, no meu potencial. E o resultado está aí. Eu acho que tudo isso aí mostra que nós somos sim capazes de conquistar muitas coisas que nós sonhamos, que nós acreditamos. E com muita fé em Deus e acreditar sempre que a gente pode. Existe um ser supremo que está sempre nos guiando, nos levantando e nos dando força a cada dia para continuar. E como foi, ou qual é a importância de Deus na sua vida hoje? Eu penso assim, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu nem estaria aqui. Eu tinha mil motivos para desistir de tudo da minha vida. Eu só não desisti porque Deus me deu força para continuar. Todos os dias Ele vem me levantando e me dando, cada vez me mostrando daquilo que eu sou capaz e me fortalecendo a cada dia, a cada conquista, a cada aprendizado, a cada coisa que eu venho aprendendo e conquistando. Isso só tenho a agradecer. Glória a Deus. Márcia, a gente podia ficar aqui conversando até amanhã, você sabe, né? Tenho certeza que tem muita história boa aí pra te contar. Mas e se agora, se não, você pode dar um conselho para muitas flores que estão nos assistindo, muitas mulheres que tiveram que tomar decisões difíceis como você tomou, que se distanciaram dos seus sonhos e que tiveram que recomeçar. Qual é o conselho que você dá para elas agora? Para nunca desistirem dos seus sonhos. Para sempre acreditarem que nós somos capazes, que nós possuímos uma força infinita, que quando a gente quer, Deus nos eleva, Deus nos ajuda, e é isso. A gente tem que ter fé, confiar daquilo que somos capazes, porque nós somos capazes, sim, de muitas coisas. Márcia, obrigada, minha querida, que Jesus abençoe muito, muita luz no seu caminho. Gente, eu vou pôr aqui, vocês já estão vendo, né? Tome café, mas eu vou pôr aqui descrito no vídeo mais sobre a Márcia. Tchau, Márcia, obrigada. Obrigada.